Bom, como temos mostrado por aqui, os Estados Unidos ameaçam aplicar novas sanções econômicas contra países que apoiarem o Irã. Sobre a repercussão global dessa medida, a gente conversa agora com o economista e professor de Relações Internacionais da ESPN, o Roberto Ibel, que já está aqui comigo. Professor, muito bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a CNN. Sempre uma satisfação conversar com você. Obrigada, professor. Vamos lá, né? Os Estados Unidos ameaçam, né, tirar do sistema financeiro em dólar empresas que ajudarem instituições, empresas e instituições que ajudarem o Irã nesse momento, professor. Ao impor essa medida para terceiros nesse momento, Washington realmente consegue fortalecer esse isolamento de Teherã? Pelo menos esse é o objetivo deles. Na prática, isso realmente pode acontecer? Muito dificilmente, Débora. Inclusive, estava olhando aqui alguns dados, tanto do Fundo Monetário Internacional, FMI, como também do Banco Central Iraniano, as projeções de crescimento para 2026 e 2027, ambos convergem que esse ano o Irã terá uma recessão econômica. O FMI coloca aí uma recessão de 5,4%. O Banco Central Iraniano é um pouco mais moderado nessa previsão, menos 0,8%, mas ambos convergem que em 2027 o país vai apresentar crescimento econômico, quase 3% na projeção do FMI e quase 2% na projeção do Banco Central Iraniano. Por que eu trago esses dados? Porque isso demonstra que as sanções econômicas, as quais o Irã já vinha passando praticamente há quase uma década, elas não surtem o efeito esperado pelo governo do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. A leitura que eu faço, Débora, é que esse anúncio, né, de mais um dia D, né, como o próprio Bessent falou agora no começo da semana, né, prometido para que aconteça durante essa semana, que completa aí 6 meses da guerra, não tem o Irã como alvo principal, mas sim os parceiros econômicos e comerciais do Irã. Notadamente, destacaria três: China e Rússia, e também os próprios países do Oriente Médio e do Golfo Pérsico, que ou são grandes parceiros comerciais do Irã, ou guardam os ativos do Irã em dólar. O Irã hoje tem aproximadamente, segundo dados extraoficiais, cerca de 100 a 120 bilhões de dólares em ativos no exterior, e os principais países que têm essas reservas não são os países do Ocidente. Então, justamente, China, Rússia, Índia, países vizinhos como Emirados Árabes, Catar e o próprio Iraque e o Afeganistão. Então, essa política do dia D, ela tem como objetivo direto do governo Donald Trump afetar esses vizinhos e parceiros e tentar isolar aí, sim, ainda mais a relação comercial do Irã com o restante do mundo. Nessas medidas, eu até vou querer falar daqui a pouquinho mais sobre China aqui, mas antes de chegar na China, professor, as novas medidas aí mencionadas nas falas dos Estados Unidos ampliariam, né, o alcance, principalmente sobre ativos digitais, tecnologia, ouro, transporte marítimo. Qual desses setores o Irã realmente está mais vulnerável e onde poderia se existir uma maior capacidade de reconstruir rotas clandestinas, driblando qualquer tipo de sanção dos Estados Unidos? Sem sombra de dúvidas, a questão das rotas marítimas, né? Que hoje o Estreito de Hormuz ele é utilizado, arriscaria dizer, como o único mecanismo de negociação, de barganha que o Irã tem nessa guerra contra os Estados Unidos, porque de fato ele controla. A gente acabou de ver na reportagem, por exemplo, esse ataque a um navio petrolífero de Omã, que também é outro parceiro do Irã e também, em certa medida, um aliado dos Estados Unidos, serve quase como intermediador entre Teherã e Washington, mas teria como alvo principal as rotas marítimas, que são as rotas comerciais principais do Irã, né? Evidentemente, você mencionou o ouro. Eu tenho sempre mencionado, né, que o ouro ele tem se colocado como um grande mecanismo de reserva de valor, não apenas para os Estados Unidos, para os países ocidentais, mas também para países que estão em guerra. A gente tem visto isso com a Ucrânia, com a Rússia, com o Irã não seria diferente, né? Mas, novamente, eu entendo que esse dia D, ele afeta, obviamente, esses pontos centrais da economia iraniana, né, de infraestrutura, inclusive, infraestrutura de energia, eu entendo que também é outro ponto crítico, alvo dos Estados Unidos, mas, de novo, tem como objetivo, eu já comentei isso diversas vezes aqui na CNN, desde que começou a guerra em 28 de fevereiro, que a China, ela é
talvez o objetivo central dessa guerra contra o Irã? Comprometer o crescimento econômico chinês, porque, de uma maneira muito didática, o projeto de expansão comercial, econômico, geopolítico da China, a nova Rota da Seda, Belt and Road, como a gente chama em inglês, ela obrigatoriamente passa pelo território iraniano, tanto território terrestre, como também se utiliza do Estreito de Hormuz para o escoamento das exportações chinesas para o Oriente Médio e das importações chinesas de petróleo. Então, no momento, também a China concentra aí cerca de mais ou menos 20 bilhões das reservas de dólar do Irã no exterior. Então, o objetivo central é comprometer o crescimento econômico chinês. E aí a gente volta a toda a lógica do próprio tarifaço do Trump. Qual é o país mais afetado pelas tarifas depois de Brasil e Canadá, como a gente também viu na reportagem? É a própria China, né? Então o Irã acaba sendo quase que como um intermediário dessas ações do governo Trump contra o crescimento econômico chinês, que aí sim é seu principal rival econômico e político hoje no sistema internacional, Débora. Aí, professor, a minha questão é, a China, aliás, já disse, já prometeu defender os seus interesses, principalmente diante dessa situação, porque eles continuam sendo o principal destino para o petróleo iraniano. E já disse que vai defender, dando ali uma indireta para os Estados Unidos. Até onde os Estados Unidos podem realmente pressionar qualquer empresa ou instituição financeira chinesa como uma retaliação por apoiar o Irã nesse momento? Eu pergunto isso para o senhor porque, por exemplo, na guerra comercial entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos não atingiram nem metade do que eles pretendiam, né, ao mirar a China nesse momento. Muito dificilmente, Débora, vai conseguir afetar tanto as empresas russas e chinesas que negociam com o Irã, até porque você tem hoje na China um sistema de pagamentos próprio, um sistema de circulação desses ativos, né, de trocas financeiras entre os países. Eu vejo, talvez como principal problema, os países terceiros, né? E aí a gente fala de Turquia, a Índia, Emirados Árabes e Catar, que fazem dessa triangulação de uma relação, sobretudo com a China, para operar no Irã. Esses sim podem ser potenciais ativos, principais alvos dessa medida anunciada pelo governo norte-americano. E o governo norte-americano tem ciência disso, que há um certo crescimento da insatisfação dos países do Golfo e também do Oriente Médio como um todo, e parte da Índia e também da Turquia, com relação à guerra. Estes sim poderão ser afetados e terão que fazer aquela escolha, né, entre continuar uma negociação com a China e aí, por sua vez, operando com o Irã, ou se voltar próximo aos Estados Unidos. Acho que esse é o grande debate que a gente vai ver agora durante o segundo semestre deste ano. Talvez isso virá em algum momento nas reuniões também do G20, previstas agora para o segundo semestre. E afeta, Débora, acho que é interessante a gente pensar que boa parte dos países que hoje estão nos BRICS talvez serão aqueles mais afetados. Então, lá no longo prazo, passado o período eleitoral aqui no Brasil, passado também as midterms nos Estados Unidos, eventualmente essa discussão, essa política de sanções aos países terceiros possa afetar o Brasil em algum grau. Claro que o Irã não é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, mas talvez o Brasil também possa ser alvo desse tipo de novo modus operandi, digamos assim, do presidente Donald Trump. O senhor já me deixa aqui o gancho justamente para a pergunta que eu queria encerrar o nosso papo, que era tentar localizar o Brasil nessa história toda, porque o Brasil sempre procura preservar, né, professor, a autonomia da diplomacia, mantendo, inclusive, vínculos hoje com o Irã e também integrando o BRICS ao lado da China, né? Como que o governo brasileiro deve reagir, então, nesse momento, se bancos, exportadores ou empresas nacionais passarem a ser pressionados pelos Estados Unidos a escolher o mercado iraniano ou o sistema americano? O Brasil está numa triangulação muito complicada, Débora. Primeiro, porque processo eleitoral aqui no país. Então, qualquer ação que possa afetar a economia, e a economia, não necessariamente a macroeconomia, mas a gente está falando da microeconomia, ou seja, a prateleira do supermercado, e que possa comprometer o comportamento eleitoral, o governo brasileiro vai evitar tomar qualquer decisão nesse sentido. Um segundo elemento dessa triangulação, a relação com os Estados Unidos, de altos e baixos, né? A gente teve a ligação do presidente Lula ao presidente Trump no final da semana passada. O Brasil tenta reconstruir uma aproximação com os Estados Unidos, então qualquer medida de sinalização, proximidade com o Irã poderia ser uma trava nessas negociações. E aí vem um terceiro elemento, a própria questão do agronegócio, né? Hoje talvez é um dos setores
que mais interessa a relação com o Irã, por causa das exportações para o Irã e da importação de insumos e fertilizantes para o agronegócio brasileiro. Esse me parece o menor problema. Esse o Brasil consegue, o governo brasileiro consegue buscar alternativas de outros fornecedores, seja no Oriente Médio, na Ásia Central, na região do Cáucaso, e aí vem o papel, né, digamos, da diplomacia corporativa, as associações representativas setoriais buscarem esses novos fornecedores, evidentemente, com o apoio do Itamaraty. Mas, de novo, é um cenário muito conturbado, delicado para o governo brasileiro e também imagino que isso será postergado. Qualquer decisão que tenha um impacto na microeconomia venha depois do processo eleitoral, depois do mês de outubro. Perfeito, professor Roberto Ibel, que é economista e professor de Relações Internacionais da ESPM, sempre bem-vindo por aqui. Professor, muito obrigada pelo seu tempo. Boa semana, até uma próxima. Obrigado, uma excelente semana a todos. Até mais.